Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Provérbios 4, verso 6. Muito interessante este verso. Não abandone a sabedoria, o equilíbrio, a verdade. Por quê? Porque ela vai proteger você. Ela vai cuidar de você. Se você andar sempre dentro da verdade, da sabedoria, do equilíbrio, então você vai ter proteção. Aqueles que vivem sem cabresto, né? Que vivem correndo de um lado para o outro, não chegam a lugar nenhum. Mas se você planeja um destino, né? Onde você quer chegar? Quer chegar no reino de Deus. E como é que eu faço para chegar no reino de Deus? É a palavra. Para me dar sabedoria. Deus para me dar sabedoria. Ame a sabedoria, ela cuidará de você. É a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. A gente gosta muito de estar com você todos os dias aqui na TV, estudando um capítulo da Bíblia. São 1189 capítulos e a gente vai vencendo. Já estamos aqui em Números, capítulo 27 hoje. E amanhã 28, e a gente vai, daqui a pouco um livro, outro livro, já damos uma outra volta na Bíblia. Mas não paramos de estudar a palavra de Deus, de jeito nenhum. Eu quero mandar um abraço forte para você que está no Deezer, no Spotify, no NT Play, também você que está no nosso canal Reavivados por sua palavra NT, da Novo Tempo, né? É importante esse NT no final, para não confundir com outros canais parecidos. E esse grupo que está ali tem dado uma alegria muito grande para a gente. São mais de 380 mil pessoas, aliás, que estão focadas, interessadas no estudo da palavra de Deus. As pessoas pedem orações, nos motivam com as suas escritas, um grupo que é uma graça. Faça parte desse grupo também, se inscreva no nosso canal Reavivados por sua palavra NT, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like, copie o link e compartilhe com os seus amigos. É uma tarefa simples, né? Mas pode ter um resultado extraordinário nas mãos de Deus. Vamos seguir em frente nesse sentido. Quero mandar um abraço para você também, que é Anjo da Esperança, que crê e contribui mensalmente para que este ministério da Novo Tempo possa pregar o Evangelho em português e em espanhol para todo mundo. Nós nos sentimos muito felizes quando encontramos estes anjos da esperança que nos agradecem. É a gente que tem que agradecê-los. Este é o correto, né? Mas a alegria de poder ajudar também nos dá um coração grato. Se você quiser se tornar um anjo da esperança, olha, tem esse número telefônico aqui, dá uma ligadinha lá no intervalo, peça as informações e participe conosco para pregarmos este evangelho maravilhoso. Bom, falando em Anjos da Esperança, em cursos bíblicos, nós queremos oferecer para você esse curso bíblico que vem em forma de revista, são 98 páginas, super, mega, ultra, plus, hiper, preparados, bem preparados para você. 15 lições que falam sobre a personalidade do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia, o pecado contra o Espírito Santo. São temas maravilhosos para a gente entender melhor a função desta terceira pessoa da Trindade. Toda a Trindade está envolvida na salvação do ser humano, né? E aqui nós temos uma parte muito importante. Então ligue para este número que aparece, é um outro número esse daqui, e você vai ter acesso a essa revista, vai receber gratuitamente aí esta revista em sua casa, escritório, onde você preferir. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 27, que fala sobre a distribuição da herança. Vamos aprender algumas coisas ali. Eu espero você, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra, oferecendo já de cara para você um curso bíblico através do WhatsApp. É bem simples.
Aqui está o número telefônico para você conversar com o WhatsApp, né, através do WhatsApp, e um QR Code para você aproximar aí o seu celular e fazer a mesma coisa. Escreva lá, vida espiritual, quero estudar. Pronto, você já vai começar a receber mensagens. Essas mensagens são as perguntas e você vai respondendo e mandando, termina uma fase, vai para outra fase, é muito legal. Você vai gostar, eu fiz, gostei bastante. Vida espiritual. Muito bem, nós vamos agora para o capítulo 27, mas antes aqui vamos dar uma passadinha, né? 4 coisas que Moisés fez. Eu falei uma coisa errada ontem, porque nem eu entendo a minha letra, estou com um problema sério aqui, preciso de ajuda. Mas 4 coisas que Moisés fez ali na planície de Moabe. Primeira coisa, a contagem dos soldados. Contagem dos soldados, depois ele fez os preparativos para a herança, a divisão. O grupo maior fica com um território maior, os levitas, as tribos, né, levitas, e aqui família. Então vai entrar agora no capítulo 27 a questão da família. E já no capítulo 27 também nós encontramos a terceira coisa que Moisés fez, foi a consagração de um novo líder. Tinha mencionado ontem, né, Josué seria esse novo líder. E começa o capítulo 28 com a quarta coisa. Eu não entendi minha letra aqui, falei enfoque sobre sabedoria, mas não tem nada a ver com sabedoria. É enfoque sobre adoração. Eu juntei tudo aqui, vi um D, falei sabedoria, pronto. Não é. A mente agiu rápido, mas não enxergou nada direito. Enfoque sobre adoração. Esse aqui vai falar sobre o sacrifício diário, sacrifício mensal, sacrifício anual, as festas. Então Moisés dá uma repetida aqui, parece que ele põe um adendo aqui depois de escrever sobre o seu substituto. Mas vamos lá, então já temos esse contexto todo. Vamos aqui para o capítulo 27, a família, preocupação com a família. Vai do verso 1 até o verso 11. Aparecem lá as filhas de Zelofeade. Eu já vi esse nome em algumas pessoas. Desculpa aí, garganta não melhorou, a gente está no segundo dia de gravação aqui, então vai melhorar no terceiro, quarto. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, da toda a familiagem deles lá. Eles eram das famílias ou da família de Manassés. Então são esses os nomes das suas filhas. Presta atenção que você pode gostar de algum desses nomes. Macla, Noa, Ogla, Rogla, Milca e Tirza. E olha, eu já vi Tirza, já vi Milca, e foram esses 2 nomes que eu já vi aqui. Mas são 5 nomes, 5 filhas. Então a preocupação, bom, nosso pai morreu. Então você vai dividir a terra e nós vamos ficar como? Se nosso pai morreu. Então essa era uma preocupação. O verso 3 fala que o pai morreu, né? Mas não morreu no seu próprio pecado. É porque ela fala aqui, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se juntaram com Corá. Só para dar uma afirmada, nós não somos do grupo de revoltados aqui. Não é? Nosso pai morreu, não estava lá no grupo, porque se tiraria o nosso nome do meio da família, porquanto ele não teve filhos. Então, através do filho, a família continuaria. Das filhas, não. Aí Moisés levou a causa perante o Senhor. Você percebe que Moisés ele tinha uma dificuldade, ele levava perante o Senhor. Ele tinha um momento de rebeldia do povo, ele falava com o Senhor. Não importava a situação, ele falava com o Senhor. O Senhor o orientava e ele fazia. Neste capítulo mesmo vai aparecer um pedacinho em que ele não fez aquilo que Deus tinha pedido para ele. Sério, hein? E por isso ele não entraria na terra, ele deveria escolher alguém, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Mas como resolver o problema dessas 5 garotas que perderam o pai, não tinham irmão, elas vão ficar sem terra? Então, falarás aos filhos de Israel, uma nova ordem do Senhor, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança para sua filha. E se não tiver filha,
Então vai passar a herança para os irmãos dele. Se não tiver irmãos, dareis a herança aos irmãos do seu pai, seus tios. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais próximo. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, ponto final. Então, vou repetir alguma coisinha que eu falei ontem já no final, bem rapidinho. Deus se importa com o lugar onde você vive. A terra é do Senhor. E quando ele disse, podem entrar na terra e eu quero que você dê, Moisés, para uma tribo maior, um pedaço maior, para uma tribo menor, um pedaço menor, e assim por diante, mas que dê essa terra em possessão dessa família. A terra não é dessa família, é minha. Eu estou emprestando, estou dando para eles. A gente vê a lei dos 50 anos, quando a propriedade voltava para o seu proprietário original, para a família. Vamos dizer que alguém da tribo de Manassés vendesse a propriedade, estava lá em problemas, né, quando estivessem lá na terra. Isso aqui tudo é para a terra de Canaã, né? Tudo visando lá, não era ali no deserto. Eles não tinham terra no deserto, né? Eles habitavam em qualquer lugar. Mas você percebe aqui como Deus se interessa pelo lugar, diz assim, não vai perder o local. Isso faz a gente pensar um pouco, até socialmente falando, todo mundo mereceria ter uma casa. Todo mundo mereceria. E todo mundo mereceria ter a continuidade desta propriedade na família. Para dar segurança, lógico, era uma comunidade agropastoril, terra era muito importante. Hoje a gente se contenta com 50 metros quadrados, com 60 metros quadrados. E os mais abastados com 200, 300 metros quadrados num apartamento ou numa casa. Não é? Eu tenho visitado muita gente, casas pequeninas, bem arrumadinhas, tudo mais, são pequeninas. Não é? Às vezes tem filhos, não tem filhos, assim por diante. Mas a ideia de Deus era assim, que todo mundo tivesse a sua terra. Essa era a ideia de Deus. E o mundo tem terra suficiente para todo mundo, para todas as pessoas. Até no deserto você consegue plantar. É impressionante isso. Mas a visão de Deus é essa, todo mundo tem que ter um cantinho para se sentir minimamente um ser humano. Para sentir um ser humano. Eu sei que o poder público faz casas pequenas e vende a perder de vista e tudo mais, para dar dignidade para as pessoas. As pessoas precisam ter dignidade. Agora vejam bem quando a gente não se acostuma a isso. A gente mora mal, os filhos moram mal, eles vão crescer, vão morar mal, vão crescer os filhos dos filhos, vão morar mal e não vão se atentar que isso é uma coisa importante, que viver num lugar, talvez até mais próximo da cidade ou dentro da cidade, só para ficar com uma oportunidade de trabalho melhor ou maior, mas viver mal, morar mal, isso afeta a vida toda, afeta o psicológico. Imagina você viver num local onde os vizinhos gostam de música alta e você queria ter um momento de paz. Sabe, tem gente que liga o som como se fosse a única pessoa no universo. Então já existe, tem que avisar essas pessoas que já existe fone de ouvido. Você quer um som alto arrebentando sua cabeça? Põe lá, fone de ouvido e ouve o que você quiser. Então, nenhum vizinho é obrigado a ter o seu gosto, seja lá qual for a sua música, inclusive música religiosa. Você não vai converter ninguém botando lá uma música religiosa alta para todo mundo escutar, como você não vai deixar uma pessoa feliz com um funk, ou sei lá, com uma música, qualquer música. Mencionei funk, mas poderia ser qualquer música. Então, essa questão, Deus queria que as pessoas tivessem sua terrinha, vivessem em paz na terra. Essa era a ideia. As meninas vão ficar sem? Não, ele disse assim, se o pai morrer e ele não tiver filhos, fica com a filha ou as filhas. E foi exatamente o que eles fizeram aqui. A terra, lá em Manassés, nas terras de Manassés, ou na tribo que ficava antes do Jordão ou depois do Jordão, que elas dividiram, né? A tribo se dividiu em duas partes, elas teriam a terrinha delas, a herança é importante. A terra, um pedaço de terra é importante, viver bem, nós devemos pensar bastante nisso. Devemos pensar, mas é difícil e tal, então vamos mudar um pouquinho alguns aspectos da nossa vida. Vamos pensar. Terceira coisa que Moisés fez, consagração de um novo líder. Deus chama Moisés,
né? Ele diz assim, sobe aqui no Monte Abarim e vê a terra que eu dei aos filhos de Israel. Daqui de cima você vai ver a belezura dessa terra. Sobe aqui, Moisés, dá uma olhadinha. Olhou, olha de novo. Viu? Então é o seguinte, você não vai ocupar essa terra. Você não vai ocupar. Sabe por que você não vai ocupar? Tem um motivo aqui, o verso 14 dá um motivo. Você foi rebelde ao meu mandado. Eu falei para você que falasse com a rocha. Aí todos viriam que era o meu poder que estava tirando água dali. Você bateu 2 vezes na rocha com o cajado. Isso não foi legal. Você deixou de me louvar para resolver o problema das pessoas. Foi um escorregão, tudo bem. Seus irmãos já morreram, você vai descansar como eles também, com honra. Com honra. Lá em Judas a gente lê que o corpo de Moisés foi disputado pelo diabo e por Miguel, por Jesus. Né? Muito provavelmente o diabo queria que o corpo de Moisés fosse encontrado para ser adorado. Porque Moisés seria um camarada adorado. Se o povo adorava qualquer coisa, então um bezerro de ouro, ia adorar Moisés também. Então não foi achado e Moisés ressuscitou depois da morte, porque ele estava lá no Monte da Transfiguração, representando os que morreriam e ressuscitariam. Então Deus tinha um plano com Moisés aqui bem maior do que ele imaginava. Ele disse assim, você não vai. E olha a humildade de Moisés. Ele não discutiu com Deus. Ele olhou bem a terra, ok, sim, Senhor. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, estou nas tuas mãos. Humildade. Eu estou nas tuas mãos. Então ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante dele, entre adiante dele, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Coloque um pastor, um homem de pulso firme. Moisés não estava esperando que o seu sucessor seria mais fraco do que ele para as pessoas pensarem nele. Moisés queria um homem melhor do que ele tinha sido. Um homem de pulso firme. E esse homem Deus já tinha escolhido. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sumo sacerdote, que estava no lugar de Arão, e perante a congregação, dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, que lhe obedeçam. Apresentar-se-á perante Eleazar, ele, Josué, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim e Tumim, eram aquelas 2 pedras onde Deus respondia sim ou não, estavam com o sacerdote, por isso que o sacerdote e Moisés andavam juntos. Agora Josué tinha que andar junto com o sacerdote Eleazar, que já tinha andado um pouco com Moisés, e Moisés fez tudo isso como o Senhor ordenara. Moisés empossou a Josué. Deu-lhe ordens no sentido assim de dizer assim, esse é o camarada que eu estou colocando no meu lugar. Deus quer esse nome e eu apoio. É triste, quando você é substituído ou vai substituir alguém e a pessoa faz de tudo para você não ser bem-vindo. Deve ser muito triste isso. Quando você vai ocupar um lugar e a pessoa não fala bem de você, a pessoa diz, não sei não. Eu estou dizendo assim, ninguém pode me substituir. E de fato as pessoas são insubstituíveis. Cada um tem o seu lugar. Mas é a hora de um e a hora de outro. E Moisés não fez nenhum empecilho. Ele disse assim, esse é o homem. Vamos apoiá-lo. Sumo sacerdote, congregação, vamos apoiá-lo. Porque esse é o homem que Deus coloca aqui. Bonito exemplo de liderança, não é? Várias lições aqui para a gente pensar, meditar, a herança, não é? Como é importante isso, submeter-se à vontade de Deus, esperar que alguém melhor faça o meu trabalho, isso daí é cristão, é humilde. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos por esse capítulo, pelas lições, nós queremos ter humildade no nosso coração, nós queremos preparar bem o caminho daqueles que vão nos substituir, nós queremos entender essa questão de herança e a importância do lugar onde moramos, das coisas que fazemos ali,
e que possamos ter paz sempre no coração. Abençoa-nos, Senhor, como família, como pessoa, como congregação, em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui. Amanhã a gente se encontra para o capítulo 28. Ofertas contínuas, o enfoque sobre a adoração que Moisés dá é a quarta coisa que ele faz aqui. Até amanhã. Fique com Deus. Moisés é um símbolo na Bíblia de liderança. Dentre as suas principais qualidades, destacam-se a humildade e mansidão. Porém, no final de sua vida, encontramos duas virtudes que surgiram antes de sua partida. A primeira delas era o amor pelas pessoas acima de sua própria vida. Este princípio pode ser visto no capítulo 27 do livro de Números. Nesta sessão, o Senhor anunciou a morte do idoso líder de Israel. O texto bíblico declara que Moisés subiu ao monte Abarim para avistar Canaã para descobrir que não entraria nela. Sua rebeldia no deserto de Zin ao bater na rocha, ao invés de falar com ela, lhe custou caro, impedindo-o de entrar na terra prometida. Interessante é que depois de ser avisado que morreria em breve e de que não estaria com o povo na entrada de Canaã, a preocupação de Moisés não foi questionar a Deus ou tentar justificar sua ação errada no passado. Pelo contrário, a primeira preocupação de seu coração foi saber quem lideraria o povo em sua ausência. A partir do verso 15 lemos: Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Perceba que Moisés, mesmo diante do anúncio de sua morte, preocupou-se não consigo mesmo, mas com as pessoas que estavam sob sua liderança. Ele aprendeu que liderar é amar os liderados. A segunda lição que aprendemos de sua liderança é que ele não deixou seus liderados órfãos após sua morte. Ele preocupou-se em deixar alguém preparado para dar continuidade a seu trabalho. Esta pessoa foi Josué, o qual esteve ao seu lado em diversas situações, sendo preparado para seguir de onde Moisés havia parado. Este cuidado que Moisés teve em relação à continuidade de seu trabalho revela que a vida é bem semelhante ao esporte da corrida de revezamento de bastão, na qual o corredor passa para o próximo a missão de continuar a prova. Por isso que nós temos dois grandes objetivos em nossa existência. O primeiro é dar continuidade a todo o legado que nos trouxe até aqui. O segundo é preparar pessoas que continuarão a obra mesmo depois de nossa partida.